O Fundo Soberano tornou-se uma grande arma da política externa chinesa, viabilizando a chamada nova Rota da Seda. A China ganha poder político, em alguns aspectos pode ser chamado de poder geopolítico, poder econômico para muito além da Ásia e, obviamente, isso foi estabelecido há 10 anos, quando Xi Jinping chegou ao poder. Há contratempos, há sobressaltos e tudo que envolve questões econômicas sempre está sujeito ao imponderável, ao inesperado, que provoca crises. Porém, a ideia está dando à China os resultados que seu governo esperava. Isso é poder político e ganha uma conotação muito especial no momento em que China e Estados Unidos, que há poucos anos estavam desfrutando de relações mútuas bem amistosas, agora, embora não tenham rompido relações, é óbvio, mas a tensão, as hostilidades e as provocações são cada vez mais frequentes. É interessante notar que Xi Jinping é uma figura-chave nessa história. É bom notar também que a Constituição chinesa ela faz referência a 3 dirigentes pós-revolução: Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping. O Xi Jinping conseguiu, inclusive com uma formalização dessa importância na própria Constituição, se ombrear com Mao Tse-tung e Deng Xiaoping na história chinesa de 49 para cá, porque em 49 é que houve a Revolução, dia 1º de outubro de 1949. Aliás, a importância histórica do Mao está muito mais ligada ao papel dirigente, óbvio, notório, que ele teve na Revolução, do que propriamente no seu governo. A China passou por diversos processos e diversas etapas na década de 50. Inicialmente, uma tutela quase total da União Soviética, tutela militar, tutela econômica, tecnológica, industrial. E, obviamente, tudo isso resultou em tutela política. Só que em 53 morreu Stalin. A China havia, inclusive, adotado aquele modelo de planos quinquenais do Stalin. O Stalin morre em 53 e 3 anos depois, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o próprio partido denunciou o que foi chamado de lista dos crimes de Stalin. A tentativa era não remover o stalinismo do poder, mas remover o culto à personalidade, remover a sombra da história de Stalin sobre os dirigentes seguintes, particularmente sobre Nikita Khrushchev. O Beria, que representava o poder da espionagem, da polícia política, das prisões arbitrárias, dos interrogatórios, havia sido também eliminado. E a reação da China quando houve a denúncia de crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a reação da China e principalmente do Mao Tse-tung foi continuar entoando loas à figura de Stalin, afasta-se paulatinamente da União Soviética e nos anos 60 isso se aprofunda. E aquele
verdadeiro rompimento no governo Mao Tse-tung em relação à União Soviética, aquele rompimento nas relações econômicas com a União Soviética, foi um erro grotesco da administração de Mao. E junto com isso veio a Revolução Cultural. Antes eles fizeram o grande salto para a frente, que não teve os efeitos esperados. A China enfrentou uma grande seca, a industrialização ainda era muito precária, uma população gigantesca a ser alimentada. Há o movimento das 100 flores, que é uma espécie de abertura para que acadêmicos, intelectuais pudessem expressar críticas ao governo. O governo incentivou isso, mas depois usou isso para perseguir os críticos. E vem o período mais degradante para a economia chinesa e para a sociedade chinesa, que é o período da chamada Revolução Cultural. Quando todo o passado, a influência de Confúcio na cultura chinesa, as músicas, não só chinesas, mas as europeias, os clássicos, tudo isso passou a ser visto como valor a ser defenestrado, a ser lançado fora da nova sociedade. E qualquer dissidente era tratado como revisionista, era perseguido, era preso, era morto, ou então levado para campos de reeducação. Foi um período muito ruim para a China, e aí com os problemas com a União Soviética, esses problemas que levaram a tiroteios na fronteira em 1969, a China passa a ser atraída pelos Estados Unidos, que enxergam como positiva a possibilidade de ter como nova aliada uma antiga aliada da União Soviética que havia rompido com a União Soviética. E romper com a União Soviética provocou graves consequências para a economia chinesa e para a sociedade chinesa. Pois bem, isso ocorre, Nixon se encontra com Mao, a China acaba sendo levada para o Conselho de Segurança da ONU, toma o assento de Taiwan, isso foi um movimento dos Estados Unidos, depois plenamente confirmado, ratificado no governo Jimmy Carter. Mas a economia estava em frangalhos. A China era um país muito pobre, então. Morre Mao Tse-tung, a camarilha dos 4 que pretendiam um golpe de Estado para manter os conceitos terríveis da chamada Revolução Cultural. A camarilha é presa, inclusive a viúva de Mao Tse-tung, e Hua Guofeng, novo dirigente, reabilita Deng Xiaoping, que estava numa daquelas colônias de reeducação. E Deng Xiaoping traz da prisão ideias revolucionárias para a economia chinesa, para a sociedade chinesa. Ideias que transformaram aquele país pobre na segunda maior economia do mundo. Abre, inicialmente, Xangai, parte do leste da China, para capital externo, com mão de obra muito barata, com vantagens tributárias imensas em relação a outros países. E o capital, claro, atraído pela possibilidade de lucros gigantescos, foi para a China, com Malicuia, capital holandês, inglês, francês, dos Estados Unidos, do Canadá, da Arábia Saudita. Foi para a China, produzir na China, ganhar rios de dinheiro na China. E o modelo de Xangai é estendido para outras regiões chinesas e a China começa a ter crescimento econômico seguidos na casa de 2 dígitos. Muda o padrão de vida, os salários sobem, porque passa a haver disputa por mão de obra. Há um aumento extraordinário, gigantesco,
na qualificação da mão de obra. A China investe pesado em universidades, escolas técnicas, escolas de base. E há um amplo programa educacional que atinge os mais longínquos rincões. Muita gente que trabalhava na terra passa a ser demandada pela indústria, com salários muito mais altos. Durante muito tempo, com um padrão de vida bem discutível, afinal a vida do sujeito era trabalhar, 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 dormir, acordar, comer, trabalhar, 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 sem fim de semana, sem férias, sem nada. Isso já mudou. E a ideia de socialização dos meios de produção, que nunca de fato atingiu sua plenitude na China, ela passa a ser substituída por aquilo que Lenin chamava de capitalismo de Estado. Mas, ao mesmo tempo, um modelo novo, porque há uma certa tentativa de tornar híbrida a socialização dos meios de produção com ganhos capitalistas, inclusive de famílias. Você tem as 100 famílias na casa dos bilhões de dólares e que tem uma importância vital para a economia chinesa, porém, não podem se afastar das determinações do Estado. Então, modelo híbrido. E entre Deng Xiaoping e Xi Jinping, o que houve foi uma série de líderes que simplesmente tentavam manter aquilo que foi feito sob Deng Xiaoping. O Hu Jintao é um exemplo clássico disso. Jiang Zemin. Mas o partido e as Forças Armadas, que são os dois pilares do regime chinês, pareciam preparar o momento de uma nova liderança muito forte. E é o que acontece com a ascensão de Xi Jinping. Não é só o presidente da China. Aliás, os outros dois cargos de Xi Jinping, na prática, no modelo político chinês, são até mais importantes do que a presidência. Ele é o secretário-geral do partido, Partido Único, Partido Comunista Chinês, e não é apenas o secretário-geral, como muitos foram, mas com um grande poder dentro do Politburo e do Comitê Central. E é o comandante do Comitê Militar. E não é apenas aquela coisa formal, é presidente da República, é também comandante em chefe das Forças Armadas. Não. Ele, de fato, determina políticas militares e tem liderança entre os militares. Está há 10 anos no poder, havia um acordo ali para que os líderes ficassem no máximo 10 anos, ou seja, 2 mandatos de 5 anos. Ele já quebrou isso. E agora pode ser um mandato até vitalício, porque ele está no 3º mandato. E se não houver uma tempestade política, pode ocorrer, há vários grupos, há várias facções dentro do partido. Então a luta é permanente. Mas hoje ele tem um controle que até abre a possibilidade de uma presidência vitalícia. Ficar lá enquanto estiver vivo ou enquanto tiver saúde para tal. E junto com Xi Jinping veio a nova Rota da Seda, que é basicamente, a China tem um grande fundo soberano, é o 2º fundo soberano do mundo, só inferior ao da Noruega. A Noruega tem o maior fundo soberano. A Noruega é um país resolvido do ponto de vista econômico e social. Não há miséria, não há pobreza, não só pelo modelo, mas porque nada em petróleo, tem muito petróleo. E o petróleo e os superávites reais não são superávites primários, são superávites reais. Permitem a Noruega
um fundo soberano extraordinário que, obviamente, é investido em ações, em títulos de outros estados. E a remuneração desse capital investido, ela banca, ela sustenta o welfare state, o modelo de proteção social na Noruega. O modelo é muito parecido, o modelo de proteção social, na Dinamarca, na Suécia, mas eles não têm essa base financeira e, por isso, os dois sistemas estão em crise na Dinamarca e na Suécia. Assim como na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Noruega, não. E o segundo maior fundo soberano é o da China. E a China, claro, investe parte dos ganhos com o investimento do fundo soberano na economia chinesa, nos incentivos para aumento de produção, nos sistemas de socorro social, mas também para bancar a Rota da Seda, que é um amplo programa de investimentos. Não é dinheiro emprestado apenas, é dinheiro convertido em obras, principalmente de infraestrutura. Pontes, rodovias, sistemas ferroviários, inclusive metrô, rodovias, sistemas de distribuição de energia. Então a China faz da Rota da Seda uma grande fonte de consolidação de influência política. Resultado: são mais de 150 países que fazem parte da Rota da Seda. E há hoje uma série de reportagens, né, claramente plantadas, dizendo que esse sistema tem empobrecido o país e tal. Não é isso. A China empresta e tem como garantia o próprio fruto do empréstimo, ou seja, a realização das obras, com empreiteiras chinesas, e depois a própria obra, seja um porto, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma rede de termoelétricas, uma ponte estratégica. Mas mais do que isso, quando vence o prazo de pagamento da dívida, ela não é de ficar, não, vamos alongar o prazo, ela quer receber. Se o país não pode pagar, isso se torna poder político para a China. E na Assembleia Geral, esses países votam com a China. E aqueles que estão no Conselho de Segurança votam com a China. Porque ali é um rodízio. Além dos 5 permanentes, você tem 10 países no rodízio global. E os 5 com assento permanente: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Então, na África, obviamente na Ásia, em parte da Europa e na América do Sul, a Rota da Seda tornou-se o grande agente diplomático da China. E a China é hoje o grande credor do mundo. Embora não seja individualmente o principal credor do Paquistão, do Quênia, mas quando você reúne todos esses contratos, a China é o grande credor. E mais, há um outro aspecto nessa condição. A China detém 3 trilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso é poder político. Isso é ter a capacidade de inundar o mercado com títulos do Tesouro e, portanto, provocar uma baixa extraordinária, ou retê-los e valorizá-los, mas é poder mais do que financeiro e econômico. É poder político. Aliás, metaforicamente, um poder quase militar, pelos danos que pode provocar na economia americana, que pela primeira vez na história, este ano, assustou o mundo
os Estados Unidos, com o risco de uma moratória. Não é aquele negócio da paralisação da administração. Aquilo é outra coisa, acontece rotineiramente. Mas aquilo também é um sintoma do problema da dívida. Os Estados Unidos têm uma dívida em trilhões de dólares e ela é financiada com os títulos. O Brasil é credor dos Estados Unidos. O Brasil tem uma reserva ali entre 380 e 400 bilhões de dólares e usa grande parte das reservas, quando elas são investidas, para a compra de títulos do Tesouro Americano. A participação do yuan na reserva brasileira, na reserva global, reserva total brasileira, reserva em moeda internacional, está em 5%. Já é a segunda maior, o yuan. A primeira é dólar. E dólares convertidos em títulos. Então o Brasil ajuda a financiar a dívida dos Estados Unidos, como a China também o faz. Isso é poder. Então, quando isso é encaixado ou contextualizado no atual cenário de bipolarização do poder global, com Estados Unidos e os diversos estados que o apoiam, muitos dos quais viraram estados vassalos, né? Inclusive a União Europeia, o Reino Unido, Canadá. Lamentável, né? Viraram estados vassalos de Washington. Mas esse grande bloco, com poderio militar considerável, a OTAN é a materialização desse poder militar. E do outro lado, Rússia, China, a Rússia com o maior arsenal em ogivas nucleares do planeta, e a China também potência nuclear. Claro que o poderio nuclear da China nem se aproxima do de Rússia e Estados Unidos, é óbvio, mas é uma potência nuclear, como é a Índia, como é o Paquistão, como é Israel, como é o Reino Unido, como é a França. Mas a China, além do poderio militar crescente, tem poder econômico e político global crescente. E nesse contexto de choque entre os dois grandes blocos, o embate por áreas de influência, a disputa por áreas de influência, a disputa pelo controle político e econômico de áreas significativas do planeta, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, podem provocar um desenlace militar. Aliás, essa é a própria expectativa alimentada dentro do Pentágono e dentro do comando militar chinês, meu caro Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece fica disponível em podcast, hein? É só pesquisar, procurar ali por Entendendo a Notícia no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e conferir todos os temas de abertura aqui do Cláudio Zaidan. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, porque na volta ele já está aqui conosco para palpitar e comentar os jogos de ontem. Milton Neves, daqui a pouquinho no Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio.